O exercício que eu vou fazer agora é um exercício de campo, onde eu vou procurar mapear e identificar oportunidades de negócio através do comportamento das pessoas e aquilo que eu estou observando. Então é um exercício prático de observação. Vamos lá, que eu estou na rua, fazendo aqui alguns vídeos como selfie mesmo, de uma maneira bem informal, só para ter uma noção, uma ideia de como que a gente pode identificar algumas oportunidades de negócio no nosso dia a dia. Estou caminhando em um bairro que é conhecido pelas suas artes, galerias de arte, então tem muito mural, muito grafite e tem muita gente que vem para essa região justamente para poder tirar foto, as fotos ao estilo Instagram. E aí o meu objetivo com essa caminhada é observar detalhes e prestar atenção numa série de coisas para realmente ser uma visita exploratória, onde eu estou levantando pontos aleatórios. Tudo que eu estou observando aqui eu estou anotando. Então, por exemplo, aqui eu estou observando que existem vários anúncios, várias escritas no chão mesmo ali, de forma temporária, alguns já estão um pouco mais fixos. Estou observando que tem muito turista aguardando ou ônibus, ou aguardando Uber, ou realmente caminhando e tirando fotos. Tem muita gente sozinha, então como essa pessoa, por exemplo, aqui dá pra ver que ela tá viajando sozinha. Eu acompanhei ele por um tempo e realmente não tem ninguém. Como a gente vê também que tem alguns casais e também existem outras pessoas aqui que estão mais como grupo. Então, por exemplo, esses três aqui estão juntos. Eles estão tirando um foto do outro ali, meio que se juntando, fazendo algumas poses, algumas coisas de um pouco diferente. Existem alguns tours oficiais guiados, mas também eu percebi durante a minha pesquisa na internet que tem vários outros não oficiais. Inclusive o Airbnb também fornece, durante a minha pesquisa do que eu dei uma olhada, para explicar as histórias de cada mural, de cada item. Até mesmo uma simples porta que não era para ser um mural, acabou virando ali um mural, e o pessoal vai e tira foto também, bastante ali, acaba tirando foto a rodo num local que seria simplesmente uma passagem. Existem algumas artes que são feitas ali de uma forma até para poder ser mais interativa, como essa dessa porta, mas vamos para algum estabelecimento. Eu vou entrar aqui numa padaria, que é uma padaria mais conhecida, até meio moderninha ali, e vamos observar um pouco. Então, minha primeira percepção logo quando eu entro aqui, sem qualquer tipo de julgamento, é de como está cheia, de como está muvucada logo aqui na entrada. E aí, para você ser atendido, eu queria só um café, simplesmente ali para poder mostrar um pouco do serviço e a gente tentar mapear, mas eu tive que tentar desviar um pouco das pessoas ali para conseguir pegar uma senha, porque cada pessoa aqui ela é chamada pela senha. Então a minha é 84 e estamos ali no 76, tem mais ou menos umas 10 pessoas. Apesar da entrada ser muvucada, dá pra ver que a padaria não tá tão cheia assim. E aí o que é bacana é que tem uma mistura, né? Então é meio esse estilo, essa pegada industrial. Enquanto a pessoa tá fazendo pão ali, você consegue acompanhar, mas dá pra ver que não tá tão cheio assim não. O pessoal fica concentrado logo ali na entrada. Então eu tô anotando todos esses pontos aqui. Eu vou mostrar meu caderno já já. Durante a minha espera para ser atendido, eu reparei nessa família que chegou aí com 2 crianças e 3 adultos, praticamente, do que eu contei. E eles estavam ali demorando um tempão para poder achar uma mesa e conseguir se ajustar. Até que eles começaram a arrastar as mesas e cadeiras, enfim, até conseguir encaixar todo mundo ali. Demorou um tempinho. Uma outra coisa que eu reparei é que se você quiser um pão ou qualquer coisa daqui, você tem que pedir ali no caixa. E também se você quiser algo do cardápio, também é no caixa. E os dois dependem de senha. Então a minha senha ainda não chegou. Agora está no 81, meu número é 84. Enquanto eu espero ser atendido, eu fico vendo ali o pessoal fazendo os pães, colocando no forno. Sobre o público, eu reparei que tem muita família, mas também tem jovens, tem ali criança de colo, enfim, tem uma mistura bem grande. Na entrada, voltando agora que é um pouco mais vazio, eu vi que tem esses 2 degraus e aí você tem essa visão dos 2 lados ali. Pode gerar alguns insights bacanas. Legal, você jogar realmente no Google e dar uma olhada também o que as pessoas estão falando online, né? O que a gente tem de informação um pouco na internet.
Pode ser através da Wikipedia, para ter uma noção da história, para entender basicamente quando é o negócio, de onde veio, o que o pessoal comenta, quais são as técnicas. No mesmo site da própria empresa. Então, aqui no site, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante que eles citam é a maneira que as comidas são feitas. Então, ele tem ali todo um tipo de preparo. E um local onde acaba gerando bastante dados e bastante informação é o próprio TripAdvisor, onde você pode jogar ali também o nome do local e dar uma olhada no que as pessoas estão dizendo. Porque, de uma forma indireta, a gente está ouvindo o que as pessoas que estão consumindo aquele local estão dizendo sobre aquele lugar. Então, é válido até para poder gerar e levantar algum tipo de informação. O que eu gosto de fazer? Eu costumo sempre olhar aquelas pessoas que avaliaram no máximo da nota, então é o excelente, e aquelas pessoas que avaliaram muito mal. Porque normalmente, por via de regra, você tem aqui os que estão realmente ali levantando a bandeira, apoiando, vem, compra, é muito bom, e aqueles estão dizendo não vem de jeito nenhum. Então eu costumo dar uma olhada nos dois, depois eu olho mais ou menos aqui quem está entre muito bom, quem está pobre, quem está mais ou menos na média. E aí tem alguns dados interessantes, tem algumas coisas que são válidas. Essa daqui, por exemplo, está dizendo o seguinte, olha, se prepara para a fila, mas a comida é muito boa. Ou, se prepara para o pior, eu esperei na fila aqui 1h15, quando o meu número chegou, já não tinha mais o que eu queria. Não tem ar-condicionado, o preço é alto, ou seja, são dados e são coisas interessantes. Esse outro já está dizendo que é uma joia escondida. Enfim, então você vai ter comentários de tudo quanto que é gênero e tipo. Você também tem isso no próprio Google Maps, então se você for olhar ali no Google Maps, também tem as notas, tem o que o pessoal está dizendo. É uma maneira legal de você capturar dados. Tem o Yelp também. O Yelp é outra fonte rica de insights ali, de informações, principalmente porque quem está normalmente no Yelp são pessoas ali que têm bastante review, então gostam de compartilhar, colocam fotos, colocam comentários. Por exemplo, olha, esse cara aqui, ele tem quase 500 reviews, quase 2.000 fotos ali. Ele já é considerado um cara que é o elite, ou seja, ele já tem uma categoria boa, e significa um cara que está sempre fazendo comentários por onde ele passa. Então você sempre acaba tendo esse tipo de informação que é rica para poder gerar insights, você ter uma lista. O que a gente está fazendo aqui é muito mais uma observação para levantar dados. Então o objetivo desse exercício é te treinar para te dar um pouco mais de noção de como pequenos detalhes e pequenas coisas podem te gerar informações relevantes. Vamos agora aqui voltar para a padaria, mas vou para a rua. Vamos dar uma olhada qual é o vizinho dessa padaria. Então a padaria tá cheia, movimentada, muito turista, tem gente local também, mas eu reparei que tem essa loja aqui que eles estão chamando de Shop Pop-Up Shop. E a gente continua anotando, então continua anotando os pontos. Por exemplo, já achei estranho esse portão com cadeado, esse corredor logo na entrada. Não achei nada convidativo, mas vamos lá, vamos avançar. Eu perguntei aqui com a dona da loja para poder entender qual que é o conceito da loja. E ela me explicou que cada ambiente desse, a ideia por trás é como se fosse um designer diferente. Então tem um conceito diferente. E você vai caminhando por cada bloco, por cada cubo e tem a sua personalidade própria. Essa área, pelo que ela disse, é uma das mais populares. E aí você até entende, talvez pelo rosa deve chamar mais atenção, né? Visto que os outros espaços são mais vazios ali, um pouco mais simples, digamos assim. Mas essa área rosa, então eu observei que tem um espelho grande ali, como se fosse um celular. Tem bastante produto, na verdade, retrô, que imita algum produto de antigamente, de 20 anos atrás, 10, 30, 50 anos atrás. Mas não é um produto antigo, na verdade ele é só uma remasterização. Saindo da loja, eu reparei que existe um corredor com uma série de fotos do mural e do artista junto, mostrando quem é que fez cada peça, cada obra de arte ali na rua. Caminhando um pouco mais, eu reparo que tem uma série de lojas, cada uma com seu estilo, então tem algumas que vendem peças de arte, outras vendem
roupas, então esse aqui é mais feminino, esse outro aqui já é mais masculino, com uma pegada um pouco mais de skatista, de tênis. Tem outras que vendem comida como essa, vende bolinhos pequenos, que eles chamam de torta. Logo na sequência desse vídeo está disponível para você fazer o download desse template de observação geral, que é um levantamento em campo. Eu costumo utilizar essas colunas de contexto, comportamento, motivação, barreira e os extras. Vocês vão ver aqui que eu vou colocar alguns exemplos baseados na padaria que eu acabei de mostrar em vídeo. Eu faço essa pré-organização para poder facilitar no momento em que eu vou gerar insight, que é o próximo passo, o próximo bloco aqui de conteúdo desse curso, desse programa online. Então, vamos lá exemplificar aqui com o que eu observei. Então, eu vou anotando aqui, contexto do local, o que eu reparei? Tem muita arte de rua, então para todo lado, o bairro é esse. Tem muito turista, gente do mundo inteiro, então eu percebi gente falando espanhol, inglês, alemão, tem muito brasileiro, português, japonês, eu vi bastante gente do mundo inteiro. Bastante propaganda no chão e em pôster, até achei interessante, se você voltar lá no vídeo você vai ver que tem alguns grafites e tem alguns adesivos que o pessoal coloca tanto nos postes como no chão mesmo. Eu percebi que tem bastante tour pago e gratuito disponível, até quando eu joguei no Google para dar uma olhada mais ou menos no bairro. Tem bastante loja com artistas locais e também de renome, então tem peças e obras de arte, de roupa, de tudo quanto que é preço, do mais barato ao mais caro. Isso acaba mostrando que é um bairro onde todo mundo é praticamente bem-vindo. Tem muita construção ao redor, o que me mostra que é um bairro que tende a crescer com o passar do tempo. E inclusive o local onde a padaria está é um local um pouquinho mais afastado do miolo real onde os turistas costumam ir, então demonstra para mim que vai acabar crescendo bastante. Então eu só estou fazendo algumas anotações. Quando a gente fala em comportamento, que fica nítido é o lado de ser visto, então eu vou tirar bastante foto, eu vou tirar bastante selfie e vou tirar bastante foto também aqueles de contexto quando eu estou em grupo. Então tira foto de mim sem eu estar vendo, então é como se fosse aquelas fotos de revista Caras, né, que acaba criando uma espontaneidade, e aí você tem uma mistura entre realidade versus fantasia. Como que eu acabei detectando isso e visualizando? Tem muita gente, eu comecei a prestar atenção, que quando vai tirar foto, uma foto só não basta. Então se você voltar lá no vídeo, você vai ver que uma mesma pessoa está tirando 30, 50 fotos em poses, em movimentos diferentes, justamente para poder tentar criar uma fantasia, criar uma imagem ali. Tem uma busca também muito forte pelo retrô, que são peças antigas. Além da loja que eu mostrei, eu acabei observando outros pontos ali que tem muita coisa dos anos 80, principalmente, anos 80/90. Eu só anotei alguns aqui, mas poderia também continuar, só para poder exemplificar. Quais são as motivações para eu estar naquela padaria, para eu poder ir? Então, primeiro de tudo, eu estou com fome, então preciso comprar, quero comprar alguma coisa para comer, para almoçar. Ou eu quero um café, que foi o meu caso ali, eu queria comprar simplesmente alguma coisa rápida, só para poder dar uma enganadinha na fome. Eu sou cool, porque eu estou num bairro, estou numa padaria que tem um apelo de ser diferente, não é uma qualquer padaria, é uma padaria do Zac, que tem muita indicação online, talvez, então quando você joga lá no Google, quando você joga no Yelp, quando você joga no TripAdvisor, você vê que tem muita gente falando muito bem, então eu tenho que ir, ou simplesmente eu quero passar o tempo, porque eu não tenho nada para fazer, estou ali de passagem, eu vou lá dar uma olhadinha. Quero experimentar, de tanto que todo mundo comenta, ou por conta do modo de preparo ser diferente, eu quero ir lá para conhecer, então eu falo que eu consumo desse método. Faço parte da comunidade judaica, é uma padaria judaica, então eu vou lá também, de alguma forma, encontrar outros membros da minha mesma sociedade, da minha mesma comunidade, e aí tem várias outras motivações aqui. O que motiva as pessoas a ir para aquele lugar? Quais são as barreiras? Então, seria praticamente o oposto das motivações, entre aspas, ali, para poder exemplificar. Então, a entrada, ela é bem encavalada, deu para ficar nítido isso logo no primeiro vídeo que eu fiz. Quando você entra, você já se assusta pela quantidade de pessoas, ficou meio perdido, o que eu faço, para onde eu vou. É muito cheio, então tem muita gente e por consequência acaba demorando no atendimento também. Reparei que tem só 2 pessoas ali atendendo, tanto nos pedidos como no caixa.
que é a mesma pessoa. Os espaços para sentar, como a gente observou, tem aquela família que estava tentando se adaptar ali, se encaixar, porque é quem chega senta. Fica fora da via principal, eu tenho que caminhar um pouquinho para poder chegar lá. Que mais que tem de barreira? Os produtos são limitados, como a gente leu naquela avaliação de uma das meninas, dizendo que ficou mais de 1 hora esperando e quando chegou a vez dela não tinha mais o produto que ela gostaria. O preço pode ser outra barreira, teve gente que reclamou, não é a maioria, mas teve bastante gente que acabou comentando. Tem comentários sobre o ar-condicionado, problema frequente, enfim, e aí você poderia listar uma série de barreiras aqui que me impactaria de não ir para aquele lugar. E no último bloco, eu coloco aqui tudo aquilo que acaba sendo extra, que não é praticamente uma motivação, não é uma barreira, não é bem um comportamento e não faz parte do contexto do local, mas sim é dele ali que eu poderia, de repente, ter alguma vantagem que eu percebi na minha observação. Então, por exemplo, a cozinha ser à mostra pode ser algo a ser trabalhado. Esse lado das mesas serem livres, então não tem ninguém controlando você sentar, que ao mesmo tempo tem uma barreira aqui do espaço, mas ao mesmo tempo ele é uma observação interessante. A mesa é livre, senta, chegou, senta. Algumas artes ali que você acaba observando, do local principalmente, que é a política como entretenimento. Então, se você voltar ao vídeo, você vai ver que tem algumas imagens do Trump, tem algumas imagens de outros presidentes de outros países, então pode ser um extra também. Tem bastante evento pop-ups, como a loja ao lado que eu filmei, que é uma loja temporária, que ela surgiu para poder mostrar algumas artes de alguns artistas, e depois ela vai desaparecer, não é uma loja fixa. Faz parte da rota do Big Bus. Big Bus é aquele ônibus de 2 andares, de 2 decks, né? Que o pessoal faz rotas de passeio de algum lugar turístico, que ele vai parando de ponto em ponto e pega as pessoas. É um extra, que acabaria sendo interessante. Esse exercício, ele é um levantamento em campo e de observação. A dica pode criar o seu próprio, então crie as suas próprias frentes. Isso aqui é uma sugestão que normalmente eu presto atenção e organizo, que é para facilitar no próximo passo, que vai ser a geração do insight em si. A dica que eu deixo aqui como geral é: não deixe os simples detalhes ou coisas que poderiam parecer meio bobas ou meio simples de lado. Anota tudo, porque tudo isso daqui vai servir de material depois, no momento em que a gente vai gerar os insights em si, porque a gente pode pegar um item daqui, outro item daqui, e a gente pode cruzar esses itens, e aí é onde a mágica acontece, quando você cruza esses pontos todos de um lado para o outro.